Glenn Greenwald voltou. Tinha muita gente que estava achando estranho, reclamando que como que um jornalista que tinha 6 gigabytes de conversas ilegais e criminosas mostrando as entranhas da organização criminosa criada por Alexandre de Moraes dentro do STF, do TSE, de repente tinha ficado em silêncio. Será que ele ficou com medo? Será que Moraes conseguiu intimidá-lo ao ponto dele abrir mão de reportar e soltar mais artigos sobre as conversas? Não. Glenn Greenwald estava se preparando para vir para a guerra. Ele teve 2 participações, duas aparições recentemente em um podcast e a outra ele sozinho falando, onde ele soltou bombas e disse coisas que com certeza vai deixar o Alexandre de Moraes e a organização criminosa com muito medo. Dizendo ele tem muito mais para ser soltado e ele não parou só no Alexandre de Moraes. Falou abertamente outras coisas que com certeza são bombásticas e podem inclusive incorrer na sua prisão. Vamos assistir os melhores trechos, os trechos bomba da participação do Glenn Greenwald. É rapidão. Mano, tem alguma coisa aí para colocar desses arquivos que foram, Léo? É tudo na primeira página do Folha, que obviamente tem um grande impacto. O primeiro é outra coisa que isso muitas vezes acontece, que quando essas pessoas não sabem o que você tem, eles se defendem, já saem para se defender sobre o que você está mostrando, não é isso? Eles vão falar coisas que não é verdade, que é falso, não sabendo que vocês têm provas que podem mostrar na hora que eles disseram que eles disse é falso. Quando o Alexandre de Moraes manifestou sua própria defesa, também Gilmar Mendes e Luiz Barroso e outros ministros do STF defendendo Alexandre de Moraes. Mas uma das coisas que ele disse é que tudo o que ele fez nesse sentido, comunicando com o TSE, pedindo... O que era o conteúdo, só para o pessoal entender? Vou explicar daqui um minuto. Tá. Só que ele disse que tudo foi documentado no processo público. Ele não estava escondendo nada. Certo. Só conseguimos provar muito rápido que isso era mentira, que tinha 3, 4, 5 processos, pelo menos. Ok, aqui ele explica que tem muita coisa ainda para soltar e que eles seguram justamente esperando que o outro lado fale uma mentira e eles tenham nas próprias gravações a prova de que aquela mentira foi falada. Acho que nunca foi documentado, então de desmentir na hora. Ao contrário de soltar tudo de uma vez, que aí a pessoa já constrói a defesa dela baseado... Bom, agora outro trecho. Aqui, para mim, excelente, onde ele fala abertamente, cara, e ele é de esquerda, hein? Ele fala abertamente que o judiciário brasileiro soltou o Lula propositalmente para derrotar Bolsonaro. É como se houvesse um complô. Isso é o Glenn Greenwald falando, tá? Trump foi censurado quando ele era o presidente eleito dos Estados Unidos. No Twitter, né? O Twitter, Facebook e Google. Ah, também? Os 3. E depois disso... eles tentaram prender ele, o plano do Partido Democrático, a mídia, era vamos prender ele para impedir ele de ser candidato de novo. Então, é exatamente a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil, ou seja, que pessoas têm medo genuíno do movimento Bolsonaro, em parte porque Bolsonaro ganhou com milhões de votos, ele ganhou com facilidade contra Haddad e Manuela Dávila. E a última eleição foi muito equilibrada, voto a voto. Poucos votos depois de tudo que eles fizeram contra o Bolsonaro. E, como eu disse, eu acho que a única pessoa que conseguiu ganhar Bolsonaro era Lula. E por causa disso, eles não soltaram Lula por causa da minha reportagem. Eles soltaram Lula usando minha reportagem como pretexto, porque eles saberam que a única pessoa que tinha chance de derrotar Bolsonaro era Lula. Senão, Bolsonaro reeleito. Seria reeleito sem problema nenhum. Basicamente, ele acabou de falar que houve um complô do judiciário para impedir Bolsonaro de ser reeleito e soltar um condenado criminoso para poder fazer isso. É isso que ele disse? É isso que ele disse. Eu não tinha nenhuma outra pessoa que tinha capacidade de desafiar ele. Eu acho que só Lula. Lula ainda tem uma grande conexão para o povo, obviamente. Então, e o Bolsonaro tem grande carisma, também Lula tem. Então, eu acho que eles têm um objetivo político de derrotar o movimento Bolsonaro. Eles não têm confiança que eles conseguem fazer isso dentro das regras democráticas. Que afirmação, hein? Dentro das regras do jogo. Então, aqui no Brasil, você sente que está acontecendo isso mais do que o normal? Alguma ideologia política ela tá dominando a narrativa, assim, e escondendo ou
ou mudando, porque a gente está vendo agora queimadas muito fortes aqui, né? E a gente tinha a mídia tratando de um jeito e hoje parece tratando de outro jeito o mesmo problema, um problema maior. Você sente uma diferença em relação a isso? Eu acredito que a grande mídia no Brasil, sempre era bem corporativa, ou seja, que controlado pelos mesmos interesses industriais, bem ricos. Essa grande imprensa, né? Os donos dessa grande mídia. Sim, tem a mesma ideologia, o mesmo interesse, mas sem dúvida nenhuma, com a eleição do Bolsonaro, tudo mudou e se tornou pior ainda, porque agora eu acho que muitos jornalistas não estão acreditando mais que sua missão é uma missão jornalística. Isenta. Acho que tem um objetivo, uma missão em cima disso, que é destruir o movimento Bolsonaro. Agora, o último vídeo, Glenn Greenwald afirmando que está sendo ameaçado para não soltar o restante, o que mais ele tem nas conversas nos 6 GB. A Revista Oeste e outras que ele queria banir no internet. Ele disse, procura evidência da crime. Isso vem do chefe de gabinete de Alexandre de Moraes. E quando a TSE voltou e disse que, infelizmente não conseguimos encontrar nenhuma evidência da criminalidade, a resposta foi, usa criatividade. Ou seja, que seja criativo de criando um crime, mesmo que não existe. Então, tem muitas revelações dentro dessa primeira 10, 11 artigos que já foram publicados nas primeiras 2, 3 semanas, que já tem muita evidência de coisas que exigem e merecem muito mais investigação e debate do que até hoje aconteceu. Obviamente, essa reportagem tinha um grande impacto em vários sentidos, fortalecendo a ideia que Alexandre de Moraes estava usando o seu poder, passando limites, fortalecendo a crença de alguns setores que ele deveria sofrer impeachment. Mas eu acho que todo o material que já publicamos, na realidade, tem uma importância ainda maior do que até hoje foi percebido, porque tem muitas instituições protegendo Alexandre de Moraes, tentando minimizar o impacto da reportagem. Também quero falar, não paramos da reportagem. Mesmo que tinha algumas semanas desde que publicamos mais um artigo, não é porque estamos sendo ameaçados. Na realidade, estamos sendo ameaçados. Uma das coisas que Alexandre de Moraes fez na primeira semana é que ele incluiu não só as fontes, as supostas fontes, ou os fontes que eles acreditam que eram nossas fontes, mas também incluiu a Folha de São Paulo e os dois jornalistas assinando o material, o Fábio e eu, dentro do inquérito criminal sobre fake news. E já... Rapaz, eu não sabia disso não. O Alexandre de Moraes colocou a Folha de São Paulo no inquérito das fake news. Tinha reportagem ontem no Globo que a delegacia do Polícia Civil que está investigando recebeu uma ordem de entrar em contato não só com as fontes que eles suspeitar são as fontes, mas também com jornalistas. Mas mesmo assim, sendo ameaçado, nunca na minha carreira eu parei por causa de ameaças. E nunca vou ser impedido por isso, porque eu entendo meus direitos como jornalista, e o minuto que o jornalista está intimidado pelas ameaças, não é mais um jornalista. Um jornalista tem que enfrentar esses riscos, porque o trabalho dos jornalistas é enfrentar os mais poderosos. E, obviamente, quando está publicando os segredos de poderosos que eles não querem o público soubesse, eles vão reagir de uma forma muito agressiva, e estou esperando isso, eu já vi isso várias vezes, e jamais isso pararia a reportagem. Então, ainda estamos trabalhando com outro material, com outra reportagem, que ainda eu acho é bem importante, só que é sempre o caso que algumas reportagens no começo é um pouco mais fácil, porque todo o material no arquivo é suficiente para explicar o que aconteceu, mas muitas vezes tem uma parte do material não é completado, e exige que você tenha jornalismo lá fora do arquivo, falar com fontes, fazer investigações, tentar entender exatamente o que aconteceu. Esse processo está continuando, eu estou trabalhando essa coisa, outras pessoas na equipe jornalística ainda estão trabalhando, então nós não paramos, nós não desaparecemos
Eu entendo a falta de paciência. Quero mais, quero mais, quero mais. Mas, infelizmente, Bom, aqui ele fala, né? Tá sendo ameaçado, não vai parar, tem muito mais para ser publicado ainda. Não tem condição do Moraes se manter no poder. Não tem condição. Esses senadores que até agora não se posicionaram vão entrar para a história como senadores, eu vou publicar de novo aqui, ó, vão entrar para a história como senadores que deixaram o Brasil virar uma ditadura. Os senadores que não defenderam os seus eleitores. Isso mesmo, são senadores que não defenderam seus eleitores. São esses aqui, ó, até agora, aqueles que se recusam a se posicionar. São esses senadores, os senadores que se recusam a se posicionar, as pessoas que até hoje estão do lado do Alexandre de Moraes. Se está indefinido ainda, a gente já sabe o que lado que essa pessoa está. Então fale com o seu senador. É só entrar nesse site aqui, ó, votossenadores.com.br. Você vai clicar no link lá do seu senador embaixo e vai poder falar com ele nas redes sociais, no gabinete, por e-mail. Vamos agilizar, galera. Não perca o foco. Vai vir mais bomba contra Alexandre de Moraes. Então a gente tem que aproveitar esse momento, que é a única oportunidade que a gente teve até hoje. Abraço.